Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom. Pode orar. Eu que oro. Amém. Glória a Pai, em Deus. nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar diante de ti, Senhor. Sabemos que grandes coisas tu estás fazendo no nosso meio, Pai. E hoje queremos, ó Rei da Glória, pelo teu Espírito, ajudar as nossas vidas e os nossos irmãos, ó Deus, a saírem de lugares de vingança, de ultrapassar o limite da autoridade que nos é dada, Pai querido, em nome de Jesus. Nós queremos fazer algo diante de ti que venha trazer libertação para nós, venha trazer santificação. Por isso, desde agora já nos blinda, já dá um coração para nós quebrantado, contrito em tua presença. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, guarda tudo aquilo que é nosso, papai, filhos, ministério, tudo aquilo que tu nos deste para gerenciar. Guarda e livra de todo mal. Nós contamos contigo, Espírito Santo da verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Amém? Você vai falar? Não? Não. Amém. Amados, hoje nós vamos fazer a quebra das maldições aqui, quando pregamos a respeito de Rubem, dele ter ultrapassado o limite de autoridade dele na intimidade do pai dele. Ele tem Rubem, por ser o mais velho, ele tinha assim uma autoridade para fazer muitas coisas, mas ele não tinha autoridade para se deitar com a serva de Raquel, a Bila. Então, ele entrou ali num lugar de vingança, porque nós falamos já na ministração passada o que aconteceu com Rubem. Rubem foi o primeiro filho de Lia, já nasceu no ambiente de guerra entre Raquel e sua irmã Lia, não é? E ele viu todo o desenrolar da batalha que havia entre as duas, e da concubina, e da outra concubina, e porque eu tenho filho, e vende a mandrágora, aquela anarquia, uma casa disfuncional, uma casa desajustada, um pai omisso com as suas esposas, que não soube trazer ali um equilíbrio no meio da família, gerenciar as 4 mulheres que ele tinha, não é? E com preferências de filho, como já veio já com essa carga espiritual, não é? Já Rebeca tinha preferência por ele, já Isaac tinha preferência por Esaú. Então, nós vemos ali comportamentos geracionais sendo passados, e Jacó não tomou nenhuma providência, e aquelas 2 mulheres, né, vendidas ali por seu pai, também não tinham estrutura para manter a casa em ordem e em santificação, não é? Isso tudo, Rubem foi o que mais presenciou, foi o primeiro filho dessa bagunça familiar, não é? Foi o primeiro filho, a mãe dá o nome de Rubem, eis um filho, e infelizmente Rubem, no meio dessa confusão toda, foi distorcendo o caráter, e eu creio que, como ele viu muito o sofrimento da mãe, ele entrou por um caminho de vingança, porque assim que o pai dele perde Raquel, ele entra em intimidade com Bila, que era a serva, né, de Raquel. Então, diante disso, o que nós vamos pedir hoje? Nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, perdoa-nos, porque não lidamos com as figuras de autoridade sem a vingança. Às vezes queremos nos vingar das figuras de autoridade, tomamos caminhos de entrar na intimidade dela e termos ali um convívio com essa intimidade, a ponto de depois, shalom, shalom, irmã Raquel, a ponto de depois, né, isso gerar problemas para nós, como foi a perda da primogenitura que Jacó colocou sobre Rubens. Vamos ler aqui. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não será mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Não será subiste à minha cama. Então, ele perdeu a primogenitura por conta disso. Ele era um homem impetuoso, mas ali Jacó o achava excelente. Jacó tinha uma leitura de quem era Rubem verdadeiramente. Se nós puxarmos a história de Rubem, nós vamos ver um homem até misericordioso, um homem que sabia se posicionar diante de determinadas situações onde precisava de uma atitude do primogênito. Quando José foi jogado na cisterna, Rubem pensou, ele mesmo deu a sugestão de, ao invés de matá-lo, jogar na cisterna, porque ele falou, depois eu passo, resgato ele. Só que quando ele voltou do lugar onde ele tinha ido, já tinham vendido a José.
E ele muito se desesperou disso. Então, ele tentou proteger o irmão mais novo, não é? Depois também, ele, quando vem a parte da fome e todo aquele estratagema que José usou para trazer a sua família ali toda, para ele ver se o Benjamim estava vivo, tudo isso, lá em Gênesis você vai achar todas essas coisas, depois no capítulo 32 em diante. Então, o que acontece? Dentro dessa situação, quando José pede os filhos, pede para que se levasse Benjamim, para que ele pudesse ver que Benjamim estava bem e reencontrar-se com seu irmão, o que Rubem faz? Pode matar meus 2 filhos se acontecer alguma coisa com Benjamim. Então ele vai tomando a atitude de uma pessoa que tinha mudado o seu caráter. Só que isso não bastou para que o pai dele tivesse uma outra visão dele. O que aconteceu? Ainda assim, ele recebeu uma maldição, porque ele entrou na intimidade do pai dele, ele profanou a intimidade do pai dele. Então, isso pode acontecer muito com a gente. Entrarmos em lugares onde a pessoa que está sobre a nossa vida, aquela patente de autoridade que está sobre a nossa vida, nós entrarmos nos lugares de intimidade delas e trazermos uma profanação. É sobre isso que nós vamos pedir hoje perdão para Deus. Então, já falamos para gastar-se o final de semana, para nós entrarmos com esse pedido diante do Senhor. Porque, às vezes, amados, nós vemos a intimidade de alguém e podemos espalhar, não é? Aquilo que nós recebemos da intimidade daquela pessoa. Então, ore ao Senhor aí, nós vamos fazer essa renúncia agora. O pastor Alexandre vai falar, aí depois eu termino. O grande risco que a gente corre nessa área é quando nós olhamos para essa liderança e achamos essa liderança fraca, achamos essa liderança falha. E aí porque é fácil, entre aspas, né, honrarmos uma liderança que está com com o seu cajado, com o seu posicionamento, aquela liderança que está tocando o barco. Mas o nosso grande risco é quando essa liderança, em alguma área da vida dela, ela mostra uma falha, uma fraqueza. E aí nós temos a possibilidade de cobrir essa nudez ou de nos apropriarmos disso. Isso aconteceu com os filhos de Noé, isso aconteceu com Davi, que teve várias oportunidades de uma liderança fraca, perdida, dele tocar naquela unção, e nós temos então esse risco, porque quando a liderança, de repente, ela fica exposta de alguma maneira, se nós não levarmos em conta realmente todo o histórico e não tivermos o temor que nós estaremos tocando em algo que não é uma pessoa, mas sim naquilo que Deus tem depositado naquela pessoa, nós vamos passar os pés pelas mãos e nós teremos problemas. Porque, de repente, essa liderança, ela tem uma conduta fora daquilo que nós já temos conquistado. Então, Rubem, provavelmente, ele olhava para o pai e falava, cara, ele está perdido. Ele judiou tanto da minha mãe, ele deixou minha mãe sofrer tanto, ele expôs tanto a minha mãe ao ridículo, que agora eu vou fazer isso com ele. Porque se ele fosse um homem posicionado, isso não teria acontecido. Então ele vai e sobe nesse leito. Então, para nós hoje, eu e você, nós que tocamos, eu toquei muito na autoridade do meu pai, por ser um homem que não estava geralmente de um jeito assim, depois que eu casei e atitudes dele mais para o final da vida dele, eu desonrei muito o meu pai nisso, porque eu falava assim, não, mas eu tenho que honrar pai e mãe. Agora, isso aí não é meu pai. Do jeito que ele está agindo, do jeito que ele está tocando a vida, então se ele não é meu pai, eu não tenho que honrar nada. E eu estava tocando sempre na unção dele. Eu estava misturando as atitudes dele com a unção dele, com aquilo que ele já tinha de autoridade. Então, não importa se ele estava sendo desonesto ou não, se ele estava honrando a palavra dele ou não, nas circunstâncias nas quais ele me feriu e me decepcionou. O negócio é que ele é meu pai. Então, eu desonrei. Já me arrependi disso, graças a Deus, já pedi perdão, mas eu não consegui fazer a separação, porque é difícil. É muito difícil. Você olha aquela autoridade de pai, de mãe, pastor, liderança, líder disso, daquilo, e você olha e você não consegue muitas vezes fazer essa separação. E é onde nós vamos pôr a mão em cumbuca. Nós vamos pôr a mão, nós vamos ter problema. Porque Deus, ele vai honrar aquela... Mas então Deus está assinando embaixo dessa bagunça? Deus? Não, Deus não está assinando embaixo dessa bagunça. Mas Deus tem um compromisso com a unção depositada naquele lugar. Sim. É Deus que dá. Toda a autoridade é dada por Deus. Sim. Então, quando você toca, você está tocando na autoridade dada por Deus.
Não tem nada a ver com uma pessoa. Por isso nós chamamos atenção, cuidado com o que você vai falar dos governantes. Primeiro, que é para a gente estar abençoando os governantes. E segundo, que aquela autoridade, não quem está sentado naquele lugar, mas aquela autoridade, aquele cargo é instituído por Deus. Agora, quem está sentado ali, de repente a gente começa a arrebentar aquela pessoa, orar contra, falar mal, expor ao ridículo, você está batendo em algo que Deus que instituiu, não a pessoa, mas o cargo. Então, consiga fazer essa separação, para que você tire os olhos da pessoa e respeite o cargo, respeite a unção, respeite a autoridade que é dada por Deus. Sim. E deixe Deus tratar com a pessoa. Ah, mas o meu pastor está uma bagunça a vida dele. Não é problema seu. Então, enquanto Deus permitir ou mandar você ficar ali, fique, mas honre o cargo. Esqueça a figura humana, porque você vai ter problema. Porque Deus vai tratar com ele e com você também. Porque aí o que acontece? Você tocou naquela nudez dele. E nós temos percebido, ensinado e falado que nudez, ela se torna em arma. Por que Deus fala para cobrir a nudez? Porque todas as vezes que a gente toca na nudez, então, no caso do casal, estavam nus e não se envergonhavam. Então, toda vez que eu toco na nudez da minha esposa, no sentido de não cobrir, eu pego a nudez dela. Para que você pega a nudez do seu esposo? Uma arma. Para quando tiver uma briga, tiver uma discussão, você tenha algo para lançar sobre ele. Fala, agora eu pego ele, porque ele teve aquela brecha, aquela falha. Então você pega e você toca na autoridade dele, porque você não cobriu a nudez. Você não teve misericórdia. E vice-versa. Ele pega a tua nudez. Por isso que vira uma guerra muitas vezes. Pastor, minha casa está em guerra. Claro. Estão os dois armados até os dentes. Não tem mais onde pôr arma. De todo tipo, de todo calibre, tudo que você pode. Então, quando seu marido risca um fósforo, você já tem bomba de tudo quanto é lado para jogar nele. E aí ele começa a soltar a sua e vira aquela guerra. Então, na verdade, a tua casa está em guerra. Porque ninguém tem misericórdia de ninguém. Você pega a nudez do teu marido e vai acumulando as armas, e ele pega a tua e vai acumulando as dele. Então, as armas estão todas aí. As espadas bem afiadas, as facas também, as armas todas carregadas até o último grau, bem cheia de munições, e canhão, e míssil, tudo que você pode. Aí, quando começa uma discussão que seria uma coisa simples, aí a pessoa fala assim, pastor, era uma coisa simples, a gente não conseguiu tratar. Era só porque esqueceu isso aqui, eu comecei, mas aí virou uma... Por quê? Não é por causa daquele assunto, porque já está incendiado o negócio. A guerra que está na sua casa, você tem que entrar, pega o teu marido, se tiver condição de fazer isso, ou vai você na presença do Senhor e tire as armas. Fala, Senhor, eu quero entregar todas essas armas que eu me apropriei pela nudez do meu marido. E se possível for tiver acesso, converse com ele, fala assim, vamos eliminar as armas hoje? Vamos nos arrepender disso? Então, toda arma que você tiver contra o teu pastor, contra a figura de liderança, jogue isso fora, porque isso vai te dar problema. Isso vai fazer você entrar para você fazer justiça. Lembra do justiceiro, que a pastora fala assim, a parte do temperamento do meu esposo, o que ele é em essência? Justiceiro. Então, se eu piscar, eu executo justiça. Se eu piscar, eu pego a nudez da pessoa e lanço no rosto dela. Então, eu tenho que estar sempre em vigilância para eu cobrir a nudez, para eu justificar, para eu respeitar a unção. Mas aí eu vou ficar cego, eu não vou ver mais defeito, eu vou ficar tonto. Não, você não vai ficar tonta, nem tonto, nem cega, nem cego. Mas você vai ter maturidade espiritual, você vai ter discernimento, você vai ter amor, você vai ter misericórdia e você vai entender que é melhor você guardar aquela nudez, porque você vai estar se machucando junto. Não adianta. Você vai descobrir aquela nudez e você vai estar junto, porque se eu descubro a nudez dela, eu sou um com ela. Se você descobre a nudez da sua liderança, daqui a pouco aquilo vai vir sobre você automaticamente, porque você mexeu aonde não era para mexer. Então, Rubem, ele tinha que ter feito de uma outra forma. Ele tinha essa sabedoria, ele tinha esse discernimento, ele tinha essa visão, mas ele tinha que ter feito essa movimentação totalmente diferente. Por isso que as igrejas estão uma bagunça. Por isso que as lideranças estão divididas. Por isso que as casas estão todas repartidas, todas divididas, porque não tem mais nenhum tipo de entendimento, de honra
de unção, de respeitar a autoridade, e perdeu tudo. Hoje, crianças, a gente escuta hoje casal com 40 e poucos anos falando assim, quem manda na minha casa são minhas filhas. Por quê que acontece isso? Porque os pais estão perdidos e as filhas não têm ensinamento para não tocarem na unção, para não tocarem na autoridade. Ó, aqui é pai e mãe. E por que que as filhas mandam? Porque o pai e a mãe estão perdidos. Mas, como as crianças não têm ensino, e como eles olham e falam assim, bom, meu pai não sabe nem para onde ele está indo, eu vou deitar e rolar aqui. E uma criança de 7 anos faz essa leitura. Não precisa ser um Rubem, já um homem feito, mas uma criança de 7 anos. Então, isso aí é rápido para você se envolver, porque você vai querer fazer o quê? Não, se está mandando eu fazer assim e faz assim, eu vou executar juízo. Se está falando que é dessa forma, eu vou executar juízo. Se é assim, e você esquece, e eu esqueço, que nós temos os nossos problemas. Aí nós vamos cair num monte de problema ao mesmo tempo. Nós vamos medir, e com a medida que nós medimos, nós vamos ser medidos. Nós vamos julgar, e da forma que nós julgar, nós seremos julgados. Nós vamos tocar em unção, em autoridade, e teremos problema com isso. Nós vamos desenvolvendo aí um leque de brechas absurdo, que hoje, provavelmente nessa renúncia, nisso que nós vamos fazer, nós vamos ter condições de nos arrepender disso. Falar, Senhor, me tira desses ambientes. Ontem a gente estava trazendo uma palavra, a pessoa, e numa parte da palavra estava falando o quê? Que a pessoa ela quer resultado diferente com a mesma conduta. Não, eu vou continuar executando o juízo, pastor, até o meu pastor se despertar. Irmã, quanto tempo faz você está fazendo isso? E não só esse pastor, mas as outras igrejas que você já passou, todas você saiu com problema com liderança, porque você não aprende a honrar, porque você não aprende a cobrir a nudez, para Deus te justificar, para Deus fazer justiça através de você, para Deus ser a tua representação no mundo espiritual e te fazer sair dali aprovada. Você não vence nenhuma etapa da sua vida nessa área. Eu era sempre um derrotado, porque eu estava sempre batendo de frente, sempre querendo provar que eu estava certo, sempre querendo fazer isso, aquilo. E aí eu sempre fazia o quê? Eu sempre tinha que sair dos lugares. E você tem que vencer os lugares. Você sai, daqui a pouco você volta no mesmo estágio. Sim. Pastor, mas eu saí da igreja que estava com esse problema. Eu cheguei numa igreja, 2 meses foi um mar de rosa. Eu falei, agora eu estou em casa. Ô, glória! Agora eu cheguei onde eu precisava. Passados 2 meses, parecia que eu estava na igreja que eu saí. Não é que você parecia, você está, porque é você o problema. O que você carrega, você levou para outra igreja. Talvez a outra igreja tivesse até legalzinha, mas você foi lá para perturbar o ambiente. Você é o imã que trouxe a bagunça que está virando a igreja agora. E você acha que é lá o negócio. Mas você tem um imã tão pesado de ficar julgando, desprezando, desonrando, que você acabou agora suscitando isso. Porque Deus quer te tratar nesse lugar. E eu te abençoo para que agora você não saia dessa igreja, mas que você vença essa atmosfera e que você realmente saia desse lugar com uma vitória nas suas mãos. Aprovado. Ou fique aí, vencendo esse problema. Esse ciclo de repetição de muda de igreja, 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 e está sempre do mesmo jeito, isso tem que acabar. Porque já não deu para perceber que o problema é você? Que o problema sou eu? Ah, mas essa liderança também está com problema. Tá bom, vença essa liderança então. Seja aprovada você, faça algo diferente a tua vida. Mas todas as vezes repetimos na mesma prova, porque não aprendemos a cobrir a nudez. Esses dias eu estava aqui, eu tirei um monte de coisa do lugar. E eu comecei a colocar as coisas no lugar na minha casa. E eu falei para minha esposa, sabe que porque a vida da gente vira uma bagunça de uma hora para outra? Porque é difícil fazer as coisas certas. Isso porque sou só eu e ela na casa. Mas a minha casa é bem grande. Então, eu peguei umas ferramentas, levei lá no negócio, estava mexendo na área, depois eu vim aqui na cozinha, mexendo no negócio. Quando eu olhei minha casa, tinha um monte de coisa fora. Eu comecei a guardar no lugar de novo. Só que se você piscar, você fala, cara, deixa isso aqui. Aí se você deixar aquilo, daqui a pouco você vai tirar mais coisa. E aquele ambiente te domina. E aí você chega numa casa, você não sabe se mora gente ali normal ou se tem um monte de louco naquele lugar. Você fala, cara, não é possível. Não é que são loucos, é que eles não enxergam mais a bagunça. Para eles agora, aquela bagunça é a organização. Essa casa que você entra, essa igreja que você entra, esse lugar que você entra, e você fala, mas será que eles não enxergam isso? Não, eles não enxergam isso. E se você está enxergando,
Não é porque você é melhor que eles, é porque você está livre. E agora, ou você vai trazer um ambiente ali para ajudar eles colocarem a casa em ordem, ou você vai ser tirado daquele lugar, mas aprovada. Sim. Para de ficar condenando. Olha que bagunça. Olha que pastor desorganizado. Olha que palavra que traz. Olha a mulher dele. Olha a roupa que ela veste. Olha, nada tá bom para você. Nada serve. Porque lá dentro você só consegue julgar, acusar e usar aquilo que você tem de revelação, usar aquilo que você já tem, que Deus te deu, porque você também é uma porcaria igual o outro, eu sou uma porcaria igual a você, então eu pego aquilo que Deus me deu, me arrogo disso e falo: olha, irmã Geni, que situação. A irmã Geni olha para mim e fala: olha o pastor, que situação. Mas do que ela está se arrogando? Daquilo que Deus deu para ela? Porque se Deus não desse, ela era uma porcaria. Do que eu estou achando que eu sou muito bom? Do que Deus deu para mim? Porque se Deus não tivesse me capacitado, eu sou uma porcaria. Então nós precisamos olhar bem isso e não cairmos nessa arapuca. Porque tem um poder de atração aí. Porque você fala: cara, é aqui. Porque eu tenho o direito disso. Rubem, ele olhava e falava assim: não, eu tenho direito, eu estou defendendo a minha mãe. Olha como é perigoso. Não, eu estou defendendo a minha chamada. Eu estou defendendo o meu ministério. Eu estou defendendo aquilo que Deus deu para mim. Olha como você pode tornar o pecado espiritual, no sentido de ser aprovado. Não, pastor, eu estava defendendo o que Deus deu para mim. Eu estou defendendo aqui a minha chamada. Eu tenho que lutar pelo meu ministério. Tudo bem, você tem que lutar, defender, mas há a maneira de Deus. Porque Rubem fez isso na carne. Ele se vingar do pai dele. Ele foi falar assim: você fez minha mãe passar tanta vergonha, agora eu vou te envergonhar. Sim. Você fez a minha mãe passar por tudo isso, ficar mendigando o teu amor, agora eu vou te envergonhar. Você fez a minha mãe ter que dar a mandrágora para te ter por uma noite, que humilhação que você fez com ela, agora eu vou te envergonhar. E você tem aí um arquivo bem organizadinho, de A a Z, de pontos pelos quais você tem que envergonhar, você tem que executar juízo, você tem que dar uma sentença, você tem que fazer, porque não, eu vou procurar aqui, pastor, no meu arquivo. No L, tem. No M, talvez você tenha mesmo, motivos de A a Z. E Deus está falando assim: entrega o arquivo na minha mão. Sim. Você levantou todos esses pontos, eu te dei graça para ver tudo isso, cuida agora da sua vida no sentido de tocá-la de acordo com aquilo que está disponível para você e entrega o arquivo na minha mão, que eu executo o juízo. A vingança pertence a mim, deixa comigo. Te desonraram, te perseguiram, fizeram tudo, eu vou tomar conta disso. Irmãos, todos os pontos, exatamente todos os pontos que nós fomos desonrados, perseguidos, excluídos, humilhados, fizeram uma bagunça na nossa vida, que nós tivemos posicionamento espiritual de aguentar a pancada, Deus veio e nos honrou. Todos. Deus não me deve nada. Deus não vai ficar devendo nada para você. Pode fazer um levantamento na tua vida aí que em 5 segundos você vai lembrar. Para nossa, naquilo que eu me posicionei em amor, que eu honrei, Deus veio e me deu na minha mão. Porque Deus, ele é infalível. E tudo que o homem plantar, ele vai colher. Deus não vai ficar devendo nada para você. Se você honrou uma liderança desordenada, mas honrou em Deus, em amor, cobriu, falou: Senhor, trata com ela, você recebeu a tua paga. Porque senão Deus seria injusto. Em todas as áreas da nossa vida, Deus vai dar um jeito de trazer às nossas mãos aquilo que nós precisamos. Sim. Tudo, em tudo. Tenha certeza disso. Amém? Amados, aqui, dentro disso tudo que o pastor Alexandre falou, o que nós percebemos? Que a cobrança, ela mata os sentimentos. Ela mata os bons sentimentos. Ela mata afeto, ela mata disponibilidade, ela mata disposição, ela mata o desejo de mudança. Ela vai matando tudo daquilo que é bom. Aqui a irmã Geni colocou, mas o amor mata essas raízes malignas, não é? Então, nós vamos precisar entender, ou nós estamos diante de um ambiente de amor e compreensão, ou nós vamos ficar no ambiente de cobrança. O ambiente de cobrança que estava na nossa casa estava matando o nosso relacionamento. Só que aí nós falamos: vamos zerar a conta? Aí zeramos a conta. Aí depois de zerarmos as contas, nós pedimos sim para Deus para que nós não olhássemos mais um para o outro como inimigo.
E também funcionou demais, porque eu olhava para ele e achava que ele era meu inimigo, e ele olhava para mim, minha inimiga. Então, nós tiramos duas coisas: o olhar de inimizade que o adversário tinha colocado, e também aquele ambiente de cobrança. É exatamente isso, é você me deve, você me deve cobertura, você me deve oração, você me deve sacerdócio, você me deve isso, e você me deve isso, me deve aquilo outro. Então, esse tipo de ambiente precisa sair das nossas vidas, porque senão não haverá construção, amados. Nós precisamos falar: a cobrança, Senhor, é contigo, o Senhor o cobre, o Senhor chama a responsabilidade, a vida dele, o Senhor também tira a inimizade entre nós, por favor, e o Senhor faça morrer essas coisas. E ele faz, porque ele é bom. Amém? E às vezes as pessoas escutam falar isso, falam assim, então agora vocês não têm mais nenhum problema, nenhuma dificuldade, está tudo tranquilão. Não, não é isso que acontece. Nós temos os problemas e as dificuldades, mas nós decidimos que, apesar dos problemas e as dificuldades, nós vamos continuar. Isso em amor e em respeito. Até Deus fazer a obra onde Deus não fez ainda, que nós não permitimos. Aí você vai viver tranquilo, porque eu paro de querer que a pastora seja o que eu quero que ela seja na força do meu braço, porque eu já vi que isso não vai resolver. Tem gente que fala até espumar o canto da boca. E o que resolveu? Nada. Porque você está tentando colocar dentro da cabeça do seu marido aquilo que você quer na sua força. Isso não vai resolver. Sim. Pastora tinha vez que pegava para falar, que misericórdia. E ela fala, gente, ela fala. Tem muito argumento. Ela fala. Não adiantava nada. Sim. Porque o lugar espiritual que falava não era o correto, o que falava não era o correto, se era o correto estava contaminado com os sentimentos, com as injustiças, e a minha vida a mesma coisa. Então agora o que acontece? Quando você resolver fazer isso, apesar dos problemas, apesar das limitações, apesar daquilo que ainda não está legal, você decide. E a decisão, eu tenho visto que ela muda tudo, porque você enfraquece demais o adversário. Porque como você está dentro de um ambiente de decisão, de perseguição, de vingança, de não cobrir a nudez, o adversário está doce. Qualquer movimentação, ele tá junto ali com você e você está manifestando a natureza de Satanás. A serpente está viva dentro de você. Então, qualquer coisinha para você vira uma guerra instantânea, porque você está dando muito lugar para ele agir. Mas quando você decide em Cristo falar: Senhor, nós vamos ficar casados e acabou, é disso aqui, o que está ótimo vai ficar melhor ainda, e o que está ruim o Senhor vai acertar. Eu vou descansar no Senhor, é o Senhor que vai fazer a obra. Vem aqui, eu te amo, estamos juntos. Acabou. Você enfraquece a serpente, que está onde? Dentro de você. Misericórdia, dentro de mim não tem serpente. Tem, porque a iniquidade está aí. A iniquidade está aqui. Na queda do homem, nós herdamos isso. Tem uma porção de Satanás dentro de cada um, de iniquidade. Agora nós podemos anular isso, anular a ação disso. Não, eu vou tirar toda a iniquidade de dentro de mim. Eu vou tirar toda a natureza. Eu vou voltar a ser que nem Adão, na essência. Não, você vai fazer isso em Cristo, é conquista. É conquista. Voltar àquele estado que Adão tinha lá no Éden é conquista, decisão diária de morrer. E falar: não, é Cristo que vai reinar, é Cristo que vai. Adão, fica quieto, serpente, sai daqui. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Vigilância, ficar atento, fazer leitura espiritual, fechar a boca, abrir a boca na hora certa, tomar cuidado com as palavras, mudar o que está no coração, tudo que nós temos ensinado. Irmãos, mudar o que está no coração é fantástico. Nós temos essa oportunidade. A boca fala o que o coração transborda. Eu tenho falado insistentemente: antes de sentar para conversar com o teu marido à noite, conversa sozinha primeiro, como se ele tivesse presente. E você vai perceber o que está no teu coração. E quando vier uma palavra de acusação, quando vier aquele que você sabe que vai machucar, se você tiver a fim mesmo de restaurar o teu relacionamento, você vai substituindo. Essa palavra eu não vou falar, que isso vai machucar. Isso eu não vou fazer, que isso vai ofender. Eu vou pôr essa palavra no lugar. Eu vou pedir desse jeito. E você vai trocando o que está no teu coração. E quando você sentar para conversar à noite, você vai falar o que o coração transborda, que você já refez esse discurso em Cristo.
Agora você vai falar da fonte do céu, você vai tirar a fonte da sua carne e da serpente. Olha que oportunidade tremenda que nós temos. Mas nós falamos da fonte da serpente, falamos da fonte da iniquidade, falamos da fonte de Adão, falamos da fonte de Jesus, falamos uma mistureira toda. Aí vira uma bagunça. Sim. Porque o nosso coração está cheio de informação do céu, do inferno, da nossa carne, da ferida, da mágoa, da dor, e quando você fala, você põe tudo isso para fora. Então é uma oportunidade, uma sabedoria de Deus tremenda. Deus está falando para você, ó, você consegue saber o que você vai falar. E se você tiver a fim de amar, sonda primeiro, depois você muda. Você está a fim de restaurar o teu casamento? Sonda o que você vai falar. Você está a fim de restaurar o seu relacionamento na igreja? Sonda o que você vai falar. Você vai conversar com a irmã? Vai desarmada, sonda o que você vai falar. Tira as armas. Tira a mágoa, tira a dor, tira aquela palavra. Mas não, a gente prefere ir muitas vezes. Não, eu vou pegar a pastora Fátima, eu vou pegar para moer mesmo. Eu vou na ferida. Aí você está a fim de mais guerra. Aí você está a fim de trazer mais problema. Aí é uma decisão pessoal. Eu, quanto mais arma eu podia ter, eu me armava até os dentes. Na minha vida inteira eu fiz isso. Eu não, mesmo que eu ouvisse eu falando, ótimo. Vai ferir, vai magoar, vai entristecer, vai humilhar, é isso que eu vou falar. Não tinha filtro. Tudo que eu pudesse falar. Quando eu entrava numa guerra, tanto faz. Podia ser pastor, podia ser pai, podia ser esposa, podia ser quem fosse. Eu não tenho medo. Acabou. Para mim, tanto faz. Ah, mas e se fosse o apóstolo? Tanto faz. Se eu tiver do jeito que eu estava, aquela figura não me intimida. Infelizmente. Então, já entrei em encrenca assim, ó, com gente pesada, espiritualmente falando, de autoridade. Para mim, tanto fazia. Porque eu não tenho medo. Para mim, não muda nada. Então, eu preciso me vigiar. Eu preciso respeitar a você. Eu e você, nós temos que respeitar a nossa carnalidade. Tem algo aí em você que é forte. E você vai ter que fazer isso silenciar. E só Jesus para cobrir isso. Sim. Aí você vai estar a fim de acertar a tua vida. Pastor, eu quero acertar a minha vida, mas você está sendo incoerente. Porque você quer acertar a sua vida, mas você está sempre trazendo o assunto para suscitar mais ira, mais mágoa, mais discussão, mais ofensa. Tá esquisito isso. Você não quer acertar nada. Porque, mas eu estou falando a verdade, mas a verdade sem amor, irmão. Meu amigo falava assim para mim, cara, você é o cara mais sincero que eu já vi na minha vida. Só que tem tanta coisa que dá para você cobrir com amor, você machuca muito a pessoa. Tem tanta coisa que dá para você dar uma segurada, tem tanta coisa que dá para você dar uma. Então eu feri muita gente falando a verdade, mas não tinha amor, não tinha misericórdia, não tinha zelo, não tinha entendimento. Era só uma verdade, nua e crua. Não, é verdade, você fez? Tá aqui na sua cara. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Tudo bem. Eu tô só te falando que para mim não deu certo. Se você quiser continuar assim, quem sabe para você vai dar certo. Eu já sei que não vai dar. Eu tenho certeza absoluta. Eu vou continuar assim, eu vou falar a verdade mesmo, doa quem doer, eu vou bater no meio, eu vou fazer. Tá bom. Você vai continuar ferida, arrebentada, com um casamento ruim, com um ministério ruim, com pessoas ao teu lado, sempre chateadas com você, falando, nossa, como ela me machucou. Eu estava sempre cercado de gente que eu machucava. Por quê? Porque não tem filtro, não tem misericórdia, não tem limite, as palavras ferem, sarcástico, agudo, não tinha uma sensibilidade espiritual. Tanto faz. É verdade, ela fez ou ela não fez, vai ouvir e acabou. No meio de todo mundo. Quantas nudezes eu descobri? Quantas vezes eu abusei de autoridade no sentido igual ao filho de Noé? E teve consequências terríveis. Tiveram consequências terríveis. Cobre a nudez. Morre. Morre em nome de Jesus. Vai morrer. Vai falar, Senhor, eu sou muito ruim. Eu reconheço que eu sou muito ruim, me ajuda. Até Deus fazer essa obra na tua vida em nome de Jesus. Amém. Então, diante disso, amados, nossa manifestação em Deus hoje é pedirmos para Deus, Deus, tira o revidar, tira a vingança.
Tira toda essa contaminação que está na minha vida, que faça com que eu queira levar as coisas tudo na força do meu braço. Está errado, mas a palavra de Deus diz assim, ó, que Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graça sem verdade é liberalismo, é libertinagem. E verdade sem a graça é farisaísmo, é legalismo. Então, tem que haver um equilíbrio. Deus nos dá a graça para podermos receber a verdade. Porque a verdade de Deus a nosso respeito, ela é muito, muito, muito pesada. Por quê? Porque ele vai falar, vocês são pecadores. Essa é a verdade. Mas Jesus veio com a graça para que nós nos sentíssemos amados e depois corrigidos. Então, entenda, falar a verdade por falar pode se transformar em mentira, porque não está completa, não está plena. Porque vem a verdade, só que não dá solução, não traz caminho de saída, não é? Traz só aquela coisa, você, aquele dedo apontado, a acusação, a condenação, e não apresenta o caminho. Então, não serve para Deus esse tipo de verdade. Precisa estar envolvida em amor. Um fundamento que estava muito firme no pastor Alexandre, que a gente conversava muito sobre isso, ele se achava mentiroso se ele não falasse a verdade. Eu falava para ele, mas espera, ore, peça para o Senhor uma circunstância favorável, né? Faça algo diante de Deus para que a tua verdade seja revestida de amor. E ele falava, não, isso para mim é falsidade, isso para mim... Por quê? Porque havia um fundamento errado. Ele confundia a sabedoria no falar, ele confundia com hipocrisia ou com mentira, falsidade. Então, isso pesou na vida dele, porque Deus nos fala a verdade, mas até Deus espera para falar quando nós estamos mais fortalecidos no amor dele. Aí ele vem descortina a sujeira no nosso coração. Amém? Ele vai falar mais um pouquinho. Quando chegava nesses ambientes, uma reunião, por exemplo, ministerial, e que a, e que a pastora, Glória a Deus. e que a pastora tinha esse comportamento de amor, de fazer, eu falei, para mim você é falsa e mentirosa. Porque você sabe que não está assim e você fica ali toreando, você fica ali. Então, aí eu já rasgava tudo, porque eu não queria ser falso e mentiroso como ela, entendeu? E na verdade ela estava sendo sábia, ela estava tendo amor, ela estava cobrindo a nudez, ela estava orando, gerando em Deus um ambiente para resolver o problema. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ser resolvedor de problema. E aquilo que eu manifestava, embora fosse uma verdade, mas uma verdade sem a graça, ele suscitava mais problema ainda. Tá fácil de você saber como que você está agindo. É um termômetro, quer um termômetro bom para você ver na tua vida? O que você fala, o que você faz, o que você age, está resolvendo ou está aumentando o problema? Pronto, você já vai descobrir a fonte. É rapidinho. Então, aquela parte que eu me achava falso, que eu me achava mentiroso, e eu tinha que falar tudo que tinha que falar, só avolumava o problema. Só que eu não enxergava isso. Para mim, aquela fonte, ela era, e eu me achava o máximo por aquilo. Sim. Eu me achava corajoso por aquilo. Um monte de covarde ao meu redor, temendo e tremendo por causa da autoridade. Eu vou falar, então. E aí eu despejava tudo aquilo. E eu era o grande idiota da roda. Porque, na verdade, eu não tinha amor, eu não tinha misericórdia, eu não tinha nada. Eu estava fora da palavra. Deus não estava falando para eu ser falso nem mentiroso, mas eu estava falando assim, seja sábio. Corrija com brandura para você não cair no mesmo erro. Aquele que Exatamente. corrige, corrige com brandura, para que você não caia no mesmo erro. Então eu corrigia, mas não tinha brandura. Eu fazia a mesma coisa. Eu agia do mesmo jeito. Eu estava no mesmo nível. Eu estava falando a verdade, mas era uma verdade sem amor, sem brandura, que me fazia igual aquele que estava no problema. Então eu trazia mais problema ainda. A palavra de Deus lá em Efésios fala que transmita graça aos que ouvem. Ali não fala transmita a verdade aos que ouvem. Que transmita graça aos que ouvem, não é? O livro de Efésios. Então, por que ele fala dessa graça? Porque a graça é um favor imerecido, e graça é a força de Deus para sairmos de lugares antigamente impossíveis de sair. Então, o Senhor está falando, olha, você quer trazer a palavra da verdade? Transmita graça, porque aí as pessoas vão segurar, elas têm algo para segurar. Porque o Senhor fala a respeito da lei, não é?
A lei não se transformou em aio, porque a lei ela tem essa dureza. A lei é pau, pau, pedra, pedra, acabou. Só que ele enviou um Cristo cheio de graça e verdade para justamente trazer o escape para as nossas vidas. Então, amados, vamos entender isso. Porque às vezes você está olhando as pessoas e aquilo é verdade, mas tem uma maneira de tratar com a verdade daquela pessoa. Tem uma maneira de colocarmos aquela verdade, principalmente aquelas que são desfavoráveis a ela, tem uma maneira de colocarmos na mesa. É uma maneira de trazer para perto. Porque senão nós vamos gerar um Adão aí, um Adão que foge por medo. Então, a nossa vida não vai ter a eficiência que tem a manifestação de Deus para cobrir os pecados. Veja que Deus se apresentou para cobrir os pecados de Adão. Não é ele sendo Deus, ele veio com a veste, veio com sangue já, para cobrir os pecados de Adão. E Adão já estava cheio de medo. Agora, se eu manifesto a minha verdade em relação a outras pessoas através da não cobertura da nudez, o que eu vou fazer? Eu vou trazer medo. E era justamente isso que havia muito na vida do pastor, o espírito de intimidação, porque ele ia falar a verdade, e a gente já não queria ser machucado, então a gente já se encolhia todo de qualquer coisa que fosse tentar falar, porque saberíamos que ele teria muitas cartas na manga para lançar contra nós e nos ferir. Mas graças a Deus que hoje tem sido mudado. Hoje, esse fundamento de ser falso, esse fundamento de achar que precisava falar tudo de qualquer maneira, isso mudou. Então, eu posso ser verdadeira em amor. Eu posso trazer a verdade em amor. Enquanto estamos conversando, você pode perguntar para Deus, Deus, eu falo ou não falo? De que maneira o senhor quer que eu falo? Ele é tua filha, é teu filho, eu não sou o dono. Nós precisamos entender que as pessoas que se achegam a Jesus, elas têm dono. E aqueles que ainda não se achegaram têm a possibilidade de se achegar a Jesus. Então, também eles têm possivelmente um dono. Então, o Senhor nos manda dar frutos de justiça, não é? Eu gosto muito daquela palavra que fala, Deus, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Qual é a verdade aí? Por que ele não fala, ele se alegra com a justiça? Porque a verdade dos fatos é que vai para a balança do Senhor, para depois ele executar o juízo. Então, tem a tua verdade, mas tem a verdade da outra pessoa também. Então, Deus, ele é justo. Então, ele vai querer primeiro pesar as coisas dentro da verdade que ele tem pautado dentro dele mesmo, para depois dar a palavra. Então, é por isso que precisamos ter cuidado no nosso falar, para não ultrapassarmos as jurisdições de autoridade. Veja que aquilo que Rubem fez foi terrivelmente ultrapassar os lugares de autoridade na vida dele, porque ele estava com o coração de vingança. Amém? Quando a gente decide ficar na palavra e caminhar de acordo com tudo isso que a gente está falando, aí chega um ponto que Deus vai executar juízo. Então, sempre vai ter uma medida. Deus vai sempre permitir. Fala, pastor, mas eu não entendo essa linha de raciocínio de vocês, porque eu vou ficar sempre dentro desse ambiente. Esse pastor perdido, esse marido perdido, essa esposa perdida, esse ambiente que me desgasta, que me consome, e Deus nunca faz nada, eu também não posso fazer nada agora, porque agora eu tenho que ter graça, eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter amor, então agora eu estou perdida de uma vez mesmo. Não, você não está perdido, porque você vai manifestar isso, e Deus vai se tornar a tua justiça. Aleluia. Tem uma medida. Não pensa que você está abandonada, muito pelo contrário, agora você está protegida. Aleluia. Naquilo que eu me sentia quando eu me levantava daquele jeito, porque eu me sentia abandonado, porque eu era órfão. Falei, bom, então agora eu vou ter que fazer a minha vida funcionar, eu vou ter que fazer as coisas funcionar, porque o órfão ele vai fazer isso. Um colérico órfão é uma catástrofe. Um sanguíneo órfão também, um melancólico órfão, todo órfão é uma catástrofe, mas um colérico, último grau, órfão, é complicado. Porque o que ele vai usar de arma para se defender, um colérico órfão e abusado ainda, o que ele vai usar de arma para se defender, o que ele vai dar um jeito para não ser abusado de novo, o que ele vai dar um jeito para não passar por aquela humilhação outra vez, irmãos, a gente parte para tudo que você pensar. Então, quando eu me deixei ser tratado por Deus e criei que o Senhor Jesus Cristo era a minha proteção, aí acabou. Aí o que acontece? Ele vira o teu escudo. Ele vira a tua proteção. Ele é a tua resposta. Aí tem uma medida. Se essa liderança não se acertar,
se esse marido não se acertar, se essa esposa não se acertar, tudo que você está passando de guerra, vai ter um ponto que Deus vai deixando, vai dando, até um ponto que a pessoa possa se arrepender. Quando não tiver mais jeito, não quiser mais, aí Deus vai te honrar, Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te aprovar, você vai sair desse quadro aprovado. Então, conte com a justiça e com a misericórdia do teu pai, porque agora você é filho. Se você está passando por isso e não consegue romper, procure a tua liderança para que você seja ministrado a respeito de orfandade. Provavelmente você está na casa da orfandade. Aí você não consegue fluir nisso, porque você vai estar sempre querendo impor a tua justiça. Você vai estar sempre querendo impor aquilo que, não, vai ter que ser assim. Ninguém vai me fazer de besta aqui, não. Ninguém vai passar por cima de mim aqui, não. E se passar porque tem autoridade, está denunciado. Vocês estão fazendo, mas vocês são a cambada de qualquer coisa que você quiser falar. Então, o que acontecia comigo? Muitas coisas que eu denunciava, acabava acontecendo, porque a liderança era mais forte do que eu. Só que eles tinham consciência. Isso eu fazia. Eu conscientizava, ó, vocês estão com abuso de autoridade, vocês estão passando por cima, vocês estão comendo a lã da ovelha, vocês estão nos matando, vocês estão isso. E a liderança fazia do mesmo jeito, muitas vezes. Beleza. Só que agora o que acontece, mas eu queria me defender. Eu não defendia a causa de Cristo, eu defendia a minha. Usava o nome de Jesus, mas eu defendia uma causa própria. Para de se defender, quem te defende é Cristo. Para de usar o nome de Jesus para te defender. Use o nome de Jesus para defender a causa dele mesmo, que você vai estar inserida. E ainda que você passe por um tempo num ambiente desconfortável. Daqui a pouco a medida de iniquidade enche e Deus julga a tua causa e te faz sair desse ambiente aprovada. Aleluia. Então, use o nome de Jesus para fazer com que realmente as coisas aconteçam à forma do céu. Não use o nome de Jesus para seu próprio prazer. Ah, não, agora eu vou fazer aqui em nome de Jesus. Então, saia desses ambientes em nome de Jesus Cristo. Eu coloquei nos grupos aí uma palavra chama não adianta nada orar. Eu creio que vai trazer aí para quem não assistiu ainda, para você dar uma analisada. Bem dentro desse contexto, eu creio que vai ser útil para você. Amém, irmãos. Então, vamos para a renúncia agora. Eu creio que deu para nós entendermos bem. E depois, se você não acha que depois, né, gaste o tempo com essa renúncia, fale, Senhor, me tira desse ambiente verdadeiramente, esse ambiente de vingança, esse ambiente dessa cegueira de me autoproteger, ou de querer vingar, não é, aqueles que estavam ao meu redor, de alguma maneira. Às vezes tomamos, né, a guerra do outro como nossa, e é legítimo, nós podemos interceder pelas outras pessoas, mas às vezes a maneira de fazermos está totalmente errada. Precisamos sim de pessoas que entrem na brecha. O próprio Cristo fala isso lá em Ezequiel 22:30. Procurei alguém que estivesse na brecha, não é? Para não amaldiçoar o meu povo, mas não encontrei ninguém. E agora nós temos o Cristo. Ele entrou na brecha do pecado por nós. Então, nós temos a Cristo e podemos levar os pecados daquelas pessoas que achamos importante a Cristo, não é? Eu imagino que o coração de Rubem, como não deve ter ficado, quando ele percebe aquela manifestação de Raquel comprando as mandrágoras da mãe e a mãe alugando Jacó por um dia, por uma noite, não é? Foram circunstâncias muito terríveis. Eu não estou isentando Jacó, não é? Não estou isentando Raquel. Mas aí o que acontece? Esse menino, o Rubem, ele vai se deitar com Bila, e Bila quer dizer atemorizado. Então, olha com o que ele se deitou. Ele teve intimidade com o medo, com a falta de ousadia, com a covardia, com uma circunstância de fragilidade. Ele se deitou justamente para ter intimidade com aquilo que o atemorizaria depois, o que daria terror para ele até depois, porque ele perdeu a primogenitura. Amém? Vamos falar com Deus sobre isso agora, em nome de Jesus. Pode falar. Uma coisa mais linda do mundo é quando você fica liberto. Sabe por quê? Você começa a ver uma situação que para você era impossível. A situação até chega até você, mas você fala, cara, eu não quero. É lindo demais. A gente foi para Brodowski a última vez e nós ficamos no último quarto, no corredor, assim, cheio de quarto do lado. E quando eu cheguei quando eu estava quase chegando no meu quarto, eu ouvi um barulho de uma máquina, que tinha alguém trabalhando no quarto aqui do lado. E quando eu olho na porta, a chave está para o lado de fora.
O que a minha cabeça automaticamente pensa? Tranca a porta, tira a chave, entra no quarto e deixa a bomba estourar. A hora que o cara quiser sair, ele vai chamar, ele vai gritar, ele vai ligar na portaria. Eu desapareceria com aquela chave com uma naturalidade, fazendo cara de paisagem. Essa era a minha natureza, antigamente, de fazer arte, né, que o pessoal fala. Só que hoje, aquele dia, eu olhei para a chave, minha cabeça pensou a mesma coisa, e eu entrei no quarto e fiquei quietinho lá dentro. Glória a Deus. A chave lá, deixei os outros em paz e fiquei em paz. Glória a Deus. Então você vê assim, cara, eu tô liberto. Eu não preciso trancar ninguém lá para me divertir às custas dos outros, porque agora eu tô completo, eu não tô em nenhum buraco aqui que eu preciso suprir com alguma coisa, porque agora eu tenho pai. Então a orfandade ela leva até nisso. Você precisa, parece que sempre sufocado para suprir alguma coisa. Então eu fiz coisas absurdas. Nós vamos fazer um Oséias um dia só dos testemunhos, vai chamar coisas absurdas. É ridículo o que eu fiz. Esses tempos atrás eu conversei com o pastor, falei assim, pastor, você conheceu um cara ridículo? Falei, eu. Eu assim, então, você dobra. Eu era muito ridículo. Eu fiz coisa, cara. Aí ele contou um pouco, a gente se divertiu um pouco. Mas eu era ridículo. Porque você não tem noção do que você está fazendo. Para suprir essas carências. Então, quando você se percebe liberto, quando você vai para uma reunião ministerial, onde você faz toda a leitura, você teria um monte de coisa para despejar, para vomitar, para regurgitar, para fazer o que você quiser, e você olha para um, olha para outro, e tem misericórdia, tem amor, tem graça, tem verdade, e você só fala aquilo que é para falar naquele ambiente, e você consegue ir para a tua casa e esperar a próxima oportunidade para Deus fazer a obra. Isso é libertação, isso é uma marca. Eu tenho pai. Aleluia. Eu não preciso mais me defender. Eu não preciso mais gritar aqui até a veia do meu pescoço, como é que fala? Saltar. Eu posso falar de boa, posso ficar tranquilo, só falar o que Deus mandar. Eu tenho condição de fazer isso. Estou livre. Então, quando você perceber que você está livre, fala, nossa, eu não dei essa resposta. Eu não fiz isso, eu não tive esse comportamento de vingança, eu não fiquei com ódio, eu não fiquei com raiva, é porque você está ficando liberta. E isso vai fazer muito bem para você. Você vai começar a ler a libertação. Nossa, eu pensei a mesma coisa, mas eu não falei, porque você está liberto. Eu vi a mesma coisa, mas eu não reagi, porque você está liberta. Entendeu? Isso é libertação. Você vai ver a mesma coisa muitas vezes, vai entender aquilo lá, mas você não precisa mais se defender, porque agora você tem pai, você é filha, você está livre e acabou. Você deita e dorme. Senhor, mas sem se sentir omisso, sem se sentir covarde, sem se sentir falso, sem se sentir mentiroso, sem se sentir um lixo como eu me sentia se eu não falasse. É ao contrário. O adversário me pegou no processo contrário. Eu me senti um lixo se eu não falasse, se eu não fizesse aquela bagunça. E agora Deus está me fazendo me sentir muito bem quando eu faço a leitura da situação e espero nele. Porque eu tenho pai. Pai, isso aqui o senhor sabe que está uma bagunça. Mas o que o senhor quer que eu faça? Qual é a minha parte nessa história? E aí Deus vai te dirigir. Porque você acha que Deus não está vendo que está uma bagunça? Se você e eu estamos vendo, Deus está vendo com muito mais clareza cada detalhe. Mas ele está esperando o momento certo de agir, porque todos ali têm uma marca. Todos ali naquela reunião têm um sangue sobre eles. Ah, mas eles estão perdidos, mas tem um sangue lá. O mesmo sangue que derramou pela minha vida, derramou pela vida de fulano, ciclano, aqueles que eu falava, nossa, mas vocês estão fazendo uma bagunça aqui, mas tem um sangue ali, clamando para que eles se arrependam. E eu vou tocar nisso. Aí eu vou ter problema. Meu Deus, meu Deus. Amém? Vamos fazer a renúncia, ou mais o que a pastora vai falar. Irmãos, nós temos só 5 minutos, então nós vamos fazer algo curto, mas eu creio que vai ser decisivo, em nome de Jesus. Diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a ausência da paternidade
A ausência da paternidade, a distorção da paternidade, a distorção da paternidade fez com que eu pegasse a minha vida fez com que eu pegasse a minha vida e eu tomasse conta dela. e eu tomasse conta dela. E por conta disso, E por conta disso, eu entrei em muitos lugares eu entrei em muitos lugares que me trouxeram temor, que me trouxeram temor, trouxeram medo, trouxeram medo, e eu não consigo sair desse lugar de e medo. eu não consigo sair desse lugar de medo. Mas eu estou clamando, Mas eu estou clamando, como tu disseste na tua palavra, como tu disseste na tua palavra, o verdadeiro amor o verdadeiro amor lança fora todo medo. lança fora todo medo. Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, revela-te a mim, revela-te a mim, revela o teu amor revela o teu amor por mim. por mim. Eu sei que tu já foste para a cruz em Cristo Jesus, Eu sei que tu já foste para a cruz em Cristo Jesus, mas eu preciso de uma revelação. mas eu preciso de uma revelação. Traz luz, Senhor, Traz luz, Senhor. porque eu não quero mais cuidar de mim mesma, Eu não quero mais cuidar de mim mesmo, não quero ser a minha protetora, não quero ser o meu protetor. eu quero sair dessa fortaleza das trevas. Eu quero sair dessa fortaleza das trevas. Eu preciso preciso conhecer a força e o poder a força e o poder do teu amor. do teu amor. Fale comigo, Senhor, Fale comigo, Senhor. e mostra-me os lugares de vingança, E mostra-me os lugares de de vingança, autoproteção, de autoproteção, de esconder-me em cavernas, de esconder-me em em cavernas, buracos, ó Rei da Glória, em buracos, ó Rei da Glória, onde eu mesma onde eu mesmo coloquei as tampas coloquei as e, tampas e falava para mim mesma: e falava para mim mesmo: fique aí, fique aí, porque aí você está protegida. porque aí você está protegido. Pai, Pai, lança luz sobre as minhas trevas lança luz sobre as minhas e trevas tira-me desses lugares de mentira. e tira-me desses lugares de mentira. Quero deixar Quero deixar que o Senhor me defenda. que o Senhor me defenda. Eu quero ir Eu quero ir para os lugares altos, para os lugares altos, onde tu dizes onde tu que dizes és o teu esconderijo, que és o teu esconderijo. e nesse lugar E nesse eu lugar quero ficar. eu quero ficar. Livra-me de todo mal, Livra-me de todo mal, de toda raiz de de amargura, toda raiz de amargura. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém? Amém. Agora eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Talvez nós venhamos até a gastar mais tempo, Senhor, com essa renúncia, clamando verdadeiramente por cada lugar que nós trancamos a nossa própria vida e chaveamos, Senhor, e jogamos fora a chave, falando que não queremos mais sair, não queremos mais estar expostos a nenhum tipo de machucadura. Às vezes a machucadura que aconteceu foi tão profunda, Pai, que não temos mais coragem verdadeiramente de abrir o nosso coração para nada, e entramos sim em lugares perigosos de vingança, em procurando, Senhor, tocar aquilo que é daquela pessoa que nos feriu, nos machucou, entrando na intimidade delas, Pai, mas em o nome de Jesus nós estamos clamando agora por cada vida que aqui está, para que saia desses lugares. É tempo da paternidade se manifestar sobre a nossa vida, é tempo, Senhor, de deixarmos para trás aquilo que para trás ficam, em nome de Jesus, tratados, sem nenhum poder de influenciar o nosso futuro, Pai, e o nosso presente, Senhor, em nome de Jesus, limpa cada uma das vidas que aqui estão, limpa a alma geracional de perseguição, limpa, Senhor, os espíritos familiares que têm perseguido, limpa, Senhor, tudo aquilo que é a iniquidade que foi lançada sobre as nossas vidas, cada lar aqui representado, meu Deus, vai limpando de cada uma das pessoas, limpando o geracional, limpando, Senhor, a linhagem agora, em nome de Jesus, que esses ciclos de repetições, ó Deus, ao entrarmos nesses lugares onde o confronto vem de novo e nós caímos na mesma cilada, nós clamamos, tu que nos livra do laço do passarinheiro, entre em operação, por favor, meu Deus, em nome de Jesus, e nos livra de todo mal. Nós sentenciamos agora os guardiões de linhagem, sentenciamos esta alma geracional de perseguição, sentenciamos os espíritos familiares e dizemos: recuem, em nome de Jesus, que caiam por terra, pelo poder da cruz do Cristo vivo, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado a nosso favor, que caiam por terra, em nome de Jesus, e nós veremos a paz
E quando vemos a tua luz, Senhor, na tua luz, nós vemos a luz, é isso que queremos, Pai. Que a tua luz nos traga mais o refletir da tua luz no nosso caminho, Senhor, para que vejamos esta luz perfeita, como luz de meio-dia, em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus e tributamos a ti honra, glória, domínio, majestade, poder. Te celebramos, Cristo vivo, em nome de Jesus. Estabelece paternidade no nosso meio e tudo que é falso, saia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Chorar também. Pai, Amém. em nome de Jesus, eu quero abençoar aqueles que estão ainda com resquícios, com marcas de orfandade e têm sido gerenciado através disso. Em nome de Jesus, Pai, eu libero, eu abençoo cada vida para que a paternidade seja completa, em nome de Jesus Cristo, para que verdadeiramente se sintam guardados, amados, protegidos, para que não tenham que fazer nada para se vingar, para provar que é alguma coisa, para se defender, porque em nome de Jesus, Pai, a orfandade faz isso, mas nós abençoamos essas vidas que ainda têm marcas de orfandade, que ainda têm essas liberações de orfandade, que em nome de Jesus caia por terra e que a paternidade, Pai, venha sobre nós com muita força, com muita realidade, para que fluamos a partir disso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Até Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Aleluia. Quem puder, por favor, leia Gênesis 34, porque amanhã falaremos de Simeão e de Levi. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom, Abençoe. shalom. Bom dia. Vamos que vamos. Glória a Deus.